29 Kiren Saga Capítulo 89 Facreata Autor, El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Ok, tudo foi lindamente embalado por mim e Ju. Ela vai usar um pequeno carrinho de 2 rodas que comprou para colocar as coisas. Será puxado por um cavalo Flamatronache para que não fiquemos lutando como antes. O próximo destino nesta jornada é a própria cidade de Facreat. Sei que Ju tem uma história ruim com a cidade, mas será uma boa chance de visitar o túmulo de sua mãe. Acho que pelo menos vai dar a ele um pouco de paz de espírito e pode ser capaz de se livrar das emoções ruins com as quais está lutando. Eu também tinha um objetivo em mente. Atualmente não tenho armadura e mesmo que isso realmente não importe para mim, uma boa armadura é algo que faz os nórdicos parecerem com respeito à pessoa que ele ou ela está usando, em vez de alguém que vestiu uma túnica de mago com a insígnia do odioso colégio Finterold como eu. Antes de sairmos, senti que Ju queria olhar para Eugênia uma última vez. Ao contrário de Finterold, Ju é muito popular aqui. Ela não é considerada minha seguidora nem nada. Pelo contrário, eu sou considerado um seguidor dela, e as pessoas realmente me odeiam. Eles me chamam de nomes como Homem das Cavernas e Bárbaro, bem como muitos outros nomes piores devido a eu ter vivido em uma caverna nos últimos 4 meses. Julanar, por outro lado, obteve poucas confissões de amor e admiradores secretos dos soldados da guarnição e dos rapazes da cidade. Ao contrário do resto de Skirin, Eugênia é único. As pessoas aqui vivem na rota comercial entre o Império de Cyrodiil e o Skirin. Não apenas isso, as pessoas realmente tinham muitos parentes do outro lado das fronteiras. Tudo isso e aquilo fez com que eles fossem mais abertos a estranhos e não pensassem muito nas diferenças raciais. Foi isso que fez Julanar, que era meio Nor-humana meio Dark Elf, receber um tratamento muito bom com o quanto ela contribui para a comunidade como uma excelente caçadora. Eles também desconsideram o problema com seu olho esquerdo cego, o que a fazia se sentir bem com a cidade e passar mais tempo lá. O irritante é que os habitantes da cidade que queriam libertar Ju do malvado eu fizeram coisas realmente imprudentes. Alguns deles tentaram me desafiar de frente, mesmo não sendo páreo, não estavam dispostos a desistir tão facilmente. Mas um dia, um soldado da guarnição imperial assediou Ju enquanto eu estava por perto. Normalmente ela deveria ter cuidado disso sozinha, mas minha mulher só olharia para mim com os olhos marejados enquanto eu estivesse por perto. Naquele dia, deixei claro que não estava falando sério ao derrotar aqueles supostos adversários. Usei um pouco de magia e dei um tapa no soldado a 10 metros de distância. Depois daquele dia, surgiu uma lenda sobre minha mão que pode conjurar os fantasmas dos ancestrais mortos de alguém com apenas um tapa. De qualquer forma, criei um problema com a guarnição para Effect e tive que resolvê-lo com uma grande conversa com os anciãos da cidade e alguns oficiais. Eu tive que revelar minha identidade como campeão deste ano, bem como meu selo da faculdade e meu selo do Tanezip. Tive um tratamento melhor, mas ainda era chamado de Homem das Cavernas em segredo. Agora que penso nisso, Eugênia pode ser a cidade mais amigável de Skirin até agora. Mesmo sendo apoiadores do Império por causa da guarnição na cidade, eles não são realmente ruins. Também tive a chance de conhecer alguns NPCs com os quais nunca tive que interagir no jogo, como um velho chamado Veludy que foi mencionado, e também apareceu, por Halof na primeira cena do jogo. Aparentemente, o hidromel que o Velon faz é algo para matar. Fiz questão de comprar dele sempre que tive oportunidade. Em suma, a cidade não é realmente ruim. É ocupado, ativo e tem a mente muito aberta. Pena que é a primeira cidade que o dragão Anduin destrói no início do jogo. Ju estava sempre de mau humor sempre que eu mencionava esse fato para ela. Para isso, tive que prometer a ela que salvaria os habitantes da cidade quando chegasse a hora daqui a alguns anos. Depois de algumas conversas com nossos conhecidos na cidade, nós nos despedimos e usamos o portão oeste para ir para a cidade de Falcreat. Eu estava vestido com roupas novas e parecia um comerciante. Também tivemos que recusar um trabalho de escolta, pois viajaríamos rápido nos cavalos Flamatronache.
Falando em Flamiatronaches, consegui criar outro formulário e ficou super legal. Não vou usá-lo agora como montaria porque vai assustar os fantasmas vivos de quem o veio o cavalo ainda é útil. De qualquer forma, a estrada estava boa por um tempo, mas alguns lobos apareceram no caminho. Jus colocou no chão usando seu arco e flechas amarrados para que pudéssemos continuar a viagem sem problemas. Pelo que vi agora há pouco, cheguei à conclusão que os lobos enfrentaram um inimigo muito forte para cair tanto da glória e atacar as pessoas no caminho. Acho que a análise de Ju estava certa. Alguns está levando para fora de seu território. Isso se tornará um grande problema se os caçadores do Jalo não se apressarem em cuidar disso. Uma fera que pode mexer com o ecossistema está solta. Continuei usando a varredura ao longo do caminho e tive alguns resultados. Veados estão prosperando em números. Eu não entendo o que está acontecendo, mas para os cervos viverem pacificamente na mesma área onde os lobos estão sofrendo é algo inédito para um caçador inexperiente como eu. Existe algum super-herói que salva os queridos e caça os lobos? Eu não consegui entender isso, não importa o quanto eu pensasse. Enfim, a floresta tinha seus problemas e eu tenho que cuidar dos meus. Se por acaso o motivo foi descoberto e valeu a pena, então farei algo a respeito. Após algumas horas de cavalgada rápida, quase chegamos a Fakreat. Esta é a minha primeira vez nesta cidade e sempre odiei vir aqui pela primeira vez a cada jogada do jogo. Há uma missão irritante sobre um cachorro irritante que exige que eu faça uma jornada irritante para uma caverna irritante e mate algum cultista irritante para encontrar um Daedriclod irritante e reivindicar um machado irritante para ele obter um capacete legal no final. A única coisa que me lembro bem sobre a missão é o capacete de recompensa. De qualquer forma, antes de entrar na cidade, tivemos que banir nossos cavalos a Trunash e comecei a arrastar a pequena carroça à mão. Ju também teve que cobrir a cabeça para o caso de alguém a reconhecer de seus velhos conhecidos, seja dos habitantes da cidade ou dos assassinos da Irmandade das Trevas. Como parecíamos os viajantes normais para os guardas, fomos autorizados a entrar na cidade. Falcreata é uma das principais cidades localizadas em Skirim. A cidade fica no sudoeste da província de Skirim, perto das fronteiras de Emerfeu e Cyrodiil. Em um período da história, Falcreate fazia parte de Cyrodiil. Mais tarde, a cidade se tornou um assentamento em Skirim. O atual jarlo de Falcreate é Dengerd Stun, um ancião Nod que não gosta do Império e apoiará a Big Barufrik na guerra civil como se ele fosse a segunda vinda de Talos. Eventualmente, isso o levará a ser derrubado por seu sobrinho Sidger. Falcreate tem um cemitério famoso. O cemitério contém muitos nórdicos famosos que pediram para serem enterrados aqui ao lado de outros mortos honrados de batalhas passadas. O próprio forte fica na fronteira com duas outras nações que são Amerfeu e Cyrodiil, que deram ao forte um valor estratégico muito alto e foi um local de muitas batalhas. Daí surgiu seu famoso cemitério. E como os habitantes da cidade viviam constantemente ao lado dos mortos, eles deram a muitas de suas lojas e outros edifícios nomes relacionados à morte. Por exemplo, a pousada se chamava The Drink, a loja de alquimia se chamava Grave Concoctions, uma fazenda se chamava Corpselint Farm e assim por diante. Um deles é meu destino e é a pousada para reservar um quarto por alguns dias. Eu tinha alguns planos em mente e precisava de uma área de operação. Assim que colocamos tudo em uma sala e a trancamos com magia, segui Ju pela cidade. Ela tinha muitas lembranças da cidade e me mostrou os lugares onde costumava brincar e a fazenda onde morava com a mãe também. No final do dia fomos visitar o túmulo de sua mãe. Era uma pequena sepultura longe das sepulturas que pertenciam aos nórdicos sob uma grande árvore. O lugar era tranquilo e calmo. Ju, que nunca chorou na minha frente antes, estava chorando muito. Esta foi a primeira vez que ela visitou o túmulo. Ela não foi corajosa o suficiente para fazer isso antes. Ela conversou com o túmulo e me apresentou a sua mãe. Ela também disse que vingou sua mãe daqueles que a injustiçaram e agora pode morrer em paz. Finalmente, ela pegou seu diário e o queimou em frente ao túmulo de sua mãe. Não sei o que isso significa,
pois nunca ouvi falar de uma tradição como essa. Mas parece que Ju deixou seu passado para trás e começou a colocar uma meta para seu futuro. Para minha sorte, eu estava em um ponto importante desse gol. Quando o sol se pôs, voltamos para a estalagem e tivemos uma conversa calorosa um com o outro. Ela se apoiou em mim como uma garota apaixonada na maior parte do tempo agora. O engraçado é que eu sou tão alto comparado a ela que ela mal conseguia alcançar meu ombro. Então, você me disse que tinha alguns objetivos que deseja alcançar na cidade. Vamos começar? Ela disse. Você ainda não parece bem. Tem certeza? Sim, eu preciso fazer alguma coisa ou posso começar a chorar de novo. Desta vez, acho que não vou conseguir parar. Tudo bem. Tudo bem. Vou contar. Eu disse. A primeira coisa que procuro é uma peça de armadura muito poderosa. De volta à minha vida passada, aprendi que era possível obtê-la por um certo meio, mas tenho que esperar 4 anos para que um certo evento aconteça. Que evento? Veja aquelas pessoas ali. Eu disse apontados para um casal de homem e mulher com uma criança de 4 anos no colo da mulher. Eram apenas uma pequena família passando a noite na pousada, nada de estranho nisso. Estes são Matias e Indara, assim como sua filha Lavinia. Eles possuem uma fazenda na cidade. Ultimamente, eles contrataram alguém para ajudá-los na fazenda, um Nord chamado Sinding, e ele é um lobisomem. 4 anos a partir de agora, Sinding mata a Lavinia por engano. O que? Ju levantou-se e atraiu alguma atenção. O assunto pode ter parecido um pouco amargo para ela. Sentar-se. Eu disse. Agora Sinding não fez nada ainda. Então eu acho um pouco ruim matá-lo, mas ele é um lobisomem, então será para um bem maior de qualquer maneira. O problema é que eu preciso descobrir se ele tem uma certa toca ou não. Que anel? Um anel branco com uma cabeça de lobo. Se ele o tiver, farei algo a respeito. Ju pensou um pouco e continuou olhando para a jovem. Depois de alguns segundos, ela acenou com a cabeça e disse que faria qualquer coisa. Primeiro, ainda não encontrei Sinding. Precisamos ver se ele está por perto, então fazer um plano com base em suas circunstâncias. Isso é por enquanto. Ju assentiu, olhou em volta, depois foi até o balcão do bar e pediu uma bebida. Também levei Nefertiti e juntei-me a alguns homens jogando dados. Depois de algumas rodadas, fingi que estava disposto a comprar algumas colheitas e perguntei sobre as fazendas. Depois passei de um assunto para outro enquanto comprava mais hidromel para os homens. Depois de 1 hora, afastei-me e fiz sinal para Ju. O que você descobriu? Ela perguntou. Ele odeia reuniões de pessoas e não vem a estalagens. E você? Ele se juntava a um bando de caçadores na cidade de vez em quando. Um caçador me comprou uma bebida e começou a falar sobre o quão poderoso é o grupo deles. Sinding foi mencionado algumas vezes. Ótimo. Há uma boa chance de que ele esteja por perto se houver muitos caçadores na cidade agora. Ela acenou para mim e me seguiu para fora da pousada. Comecei a escanear até localizar a fazenda em que Sinding trabalha e parecia que ele estava dormindo. Depois de localizar sua localização e me certificar de que tudo está sob controle, virei-me para Ju. Quem entra? Quem é o vigia? Só há uma maneira de descobrir. Pedra. Papel. Tesoura. Bônus jogo alternativo. Não deveríamos jogar um jogo diferente? Júlio, que tal marcar? Jun, tudo bem, vamos chamar Dom para se juntar a nós. Júlio, ei, Dom. Estamos jogando pega-pega. Quer vir? Jun, empurra os óculos para cima de um jeito legal de anime. Vocês sabem como os autores jogam pega-pega, certo? Vestir. Jun, tira Genderbender tag com 2 dedos. Jun, você é isso. Vestir. Kiren Saga capítulo 90 Caçando o Caçador. Notas do tradutor. A propósito, pessoal. Caso você esteja se perguntando sobre a Estrela de Azura, a votação é de 51-34 para a Estrela Negra. Aproveitar, tio, eu perdi para ela, então Ju entrou. Não importa como seja, com meu novo visual, esgueirar-se será difícil. Precisarei encontrar uma nova maneira de esgueirar-se agora.
Minha altura arruinou totalmente a coisa de ladrão que eu costumava fazer. Fiquei pensando sobre esse assunto enquanto Ju está lá. Eu realmente queria um pouco de mágica para me esgueirar. O feitiço invisibilidade não é uma má escolha. O feitiço mufle também. Existe um feitiço chamado chameleão que ajuda a pessoa a formar uma ilusão em torno de si mesma que a torna visível, mas muito mais difícil de perceber. Falando em feitiço chameleão, criei um grito recentemente e foi meu próprio grito original. Também teve muita inspiração do feitiço chameleão. A maneira de criar um grito é usando o entendimento atual dos dragões, que é chamado de aspecto, com certas palavras de poder que compartilham o mesmo aspecto entre suas três partes. Ainda assim, há outra maneira. Para enfraquecer os dragões, os antigos nórdicos criaram um grito para privar os dragões de sua imortalidade temporariamente. Isso significa que os mestres da voz podem treinar novas palavras de poder que nunca foram criadas com o entendimento dos dragões. O problema que vem com isso é o aspecto. Todas as palavras de poder tinham um ou mais aspectos. Para a magia, aspectos são o código-fonte do feitiço e com diferentes técnicas e efeitos, os aspectos podem ser manipulados e controlados. Os dragões, por outro lado, tinham uma maneira mais direta. Cada palavra tem um aspecto que é considerado seu entendimento, e se alguém quiser mudar a forma como a palavra funciona, deve-se usar a palavra de poder com outro aspecto ou entendimento que lhe convenha. Um bom exemplo disso é a palavra de poder que adquiri do Monte Antor. A palavra Slen que significa a carne que vem no grito forma de gelo e a palavra Cheide que significa tempo que vem de tempo grito lento. Essas duas palavras foram combinadas pelo dragão Alduin para fazer outro feitiço chamado Slentivo, que significa Fleshtime Opposite. É o mesmo grito que Alduin usa para reviver seus camaradas dragões que foram mortos há muito tempo e suas almas ainda habitam em seus restos mortais. O ponto é que uma palavra de poder tem mais de um aspecto ou entendimento, e uma palavra que não tem aspecto ainda tem o potencial se alguém pesquisou seu entendimento. Isso me levou de volta ao grito usado pelos antigos nórdicos para derrubar dragões. Foi muito difícil de compreender e tentei aprender por anos desde a primeira vez que comecei a praticar o Tuum, mas tive que enfrentar uma verdade amarga. Não importa o quão talentoso eu seja, não consigo aprender esse grito sem testemunhar. Se eu pudesse aprender, não precisaria mergulhar em uma masmorra perigosa para obter um Elder Scroll apenas para aprender aquele grito. Ainda assim, era impossível aprender sozinho. Quando tentei procurar registros sobre como o antigo Nord fez, fiquei com o resultado zero. Nem mesmo o famoso Arcanel do colégio teve resposta para desvendar tamanho mistério. Mas não era tão desesperador. Quando eu estava lendo um certo livro, encontrei uma velha tradição de velhos magos que era algo semelhante a forçar o caminho através da compreensão, mas era bastante perigoso. Pesquisando com alguns de meus amigos, descobri a verdade de como criar um entendimento especial para uma palavra de poder. E é maravilhoso. Os antigos nórdicos usavam um método extremo para criar o grito. Foi duro e tinha condições difíceis também. As palavras de poder com os aspectos apropriados têm o poder de tornar o impossível possível, como degradar dragões a mortais. Para fazê-lo dessa forma, primeiro, deve-se ter o verdadeiro desejo de fazê-lo. Não apenas qualquer desejo, mas a pessoa deve ser movida por emoções fortes, como ódio e ódio. Era fácil imaginar os antigos nórdicos em tal estado de ódio contra seus inimigos, os dragões. O segundo passo que se deve dar é forjar essas emoções em um entendimento em um aspecto. Aparentemente, os antigos nórdicos que lutaram contra Alduin beberam álcool continuamente por 7 dias e 7 noites. Nada além de beber e amaldiçoar a imortalidade dos dragões. Eles continuaram bebendo para aumentar sua versão a um grau inimaginável até o ponto em que deram à luz um novo aspecto e esse é o dragão mortal. Por mais que eu pensasse sobre isso, era incrível e insistia em copiar o que eles faziam. Durante meu treinamento e em um estágio posterior, quando minha fome foi facilmente suprimida, escolhi um local na floresta e coloquei minha mente em ação. Eu havia aprendido a primeira palavra do grito Aura Vision de antemão e copiei sua técnica única.
Aura Vision não é exatamente um grito, é um sussurro, o único tom que foi introduzido no jogo como aquele que pode ser usado para se esgueirar e não pode ser ouvido facilmente. De qualquer forma, depois que cheguei na floresta, me escondi dentro da flora e comecei a me fundir mentalmente com ela. Choveu muito na primeira noite. Ficou frio na segunda noite. Os pássaros começaram a ficar em cima de mim na terceira noite. Uma pequena cobra atacou os pássaros na quarta noite. Algumas formigas brigaram com a cobra e a expulsaram na quinta noite. Um urso veio e coçou as costas para mim na sexta noite. Algumas abelhas vieram e atacaram o urso que roubou seu mel na sétima noite. Dia a dia, minha presença começou a se diluir e se fundir com o lugar ao meu redor. Também continuei sussurrando as novas palavras de poder que tentei criar. Até a sétima noite, minha presença na floresta era tão tênue que era difícil me identificar como pessoa. O oitavo dia foi quando o aspecto nasceu. Durante esse tempo, encontrei uma maneira de canalizar minha energia para a natureza e enriquecê-la. Eu também encontrei muitas maneiras de dar mágica e fazer a flora ficar energizada. Na época, eu finalmente planejava me libertar do meu isolamento, mas algo mais incrível aconteceu. Não tem nada aí. Ju apareceu do nada e eu não estava pensando em nem mesmo sentir sua chegada. Não me diga que você perdeu o controle. Ela disse com raiva. Eu sinto muito. Eu estava planejando algo aí. Não é a hora, que Sinding não tem o anel. Eu procurei por todo lugar algumas vezes com Scan, mas estava limpo. Oh, isso não está de acordo com o plano. Portanto, não sabemos onde está o anel. E nós não temos nenhuma pista sobre isso. Ok, isso é o suficiente por hoje. Eu disse e me afastei da casa de Sinding. O que faremos então? Não podemos ficar nesta cidade para sempre e não podemos garantir a segurança de ninguém de um lobisomem. Eu sei. Sinding vai roubar o anel um dia, então isso significa que ele tem um significado para saber onde está. Além disso, ele é um lobisomem, e os lobisomens não vivem isolados do bando. O que você quer dizer? Estou dizendo que há outro grupo de lobisomens que não conhecemos. Se não me engano, Sinding pertence a um bando e eles estão por perto. Há muitas perguntas aqui, mas já posso ver uma imagem aproximada da situação agora. Vamos rastreá-lo nos próximos dias. Eu já cuidei disso, eu o marquei com um feitiço pinpoint. Garota esperta. Boa jogada mesmo. Tio, voltamos para a pousada e direto para a cama. Não sentia fome como nos últimos dias e comecei a voltar à minha alimentação normal. No dia seguinte, saí e comecei a procurar na floresta por algo anormal. O fato de que pode haver um covil de lobisomem ao redor da área me deixou animado, pois nunca lutei contra um antes. Muitos caçadores escolheram o caminho da licantropia por causa das muitas vantagens que isso lhes daria. Mas o mais importante foi pelas vantagens de sentidos aguçados e aguçados. Esses presentes eram incríveis para os caçadores. Para um mago como eu, isso não era nada incrível. Eu posso me treinar até o ponto em que posso ser tão afiado quanto qualquer animal. E entre treinos e dons, o treino é mais sólido. O dia passou, mas não consegui encontrar nenhuma pista ou marca interessante. Os lobisomens costumam deixar alguns totens para marcar seus territórios, mas não havia nada aqui. Se isso continuar, terei que usar medidas mais imprudentes. A busca de Ju foi a mesma. Nada que ela pudesse encontrar. Isso encerrou o dia e começou a me deixar impaciente. Para um caçador, a impaciência é um pecado, mas eu não sou um caçador. Eu farei algo sobre isso. No dia seguinte, resolvi fazer uma apresentação forte na cidade. Meu plano era me disfarçar de vigilante de Stendhal. Os vigilantes de Stendhal são uma ordem militante de monges guerreiros e guerreiros sagrados de Stendhal, o divino da misericórdia. Foi fundada após a crise do esquecimento que quase acabou com o mundo para combater a influência da Édrica. Os vigilantes também procuram erradicar vampiros, lobisomens, bruxas e outras criaturas que atacam os mortais. A aparição de tal personagem em Facreat certamente criará um pequeno alvoroço.
Ju estará observando as ações de Sinding enquanto eu estiver bisbilhotando ele. Eu tinha um medalhão de Stendhal que parecia um dos amuletos mágicos do deus. Era fácil enganar as pessoas com isso, pois os amuletos dos deuses são realmente raros e aqueles que podem dizer a diferença são apenas os magos ou sacerdotes. Então eu estava seguro, desde que ninguém importante verificasse. Eu também coloquei algum encantamento meia-boca de blindagem nele para ficar seguro. Depois de fugir da cidade, mudei um pouco minha aparência e vesti um manto. Também carreguei a massa de dano solar que Ju usa. Eu acho que o ato pode durar por algum tempo agora. Entrei na cidade mais uma vez por um portão diferente e me apresentei como vigilante. Pensei por um segundo que minha altura poderia me entregar, mas parecia estar tudo bem, desde que eu evitasse a pousada. Depois de conversar com as pessoas e levantar suspeitas sobre lobisomens, fui ao local onde Sinding trabalha, fazendo a luz do cadáver. A misericórdia de Stendhal esteja com você, pois a vigília não tem ninguém para poupar. Ah, sim, bem-vindo. Conversei com Matisse, o dono da fazenda, e coloquei uma pequena quantidade de aura no meu andar e falar. As pessoas eram facilmente intimidadas pela minha presença dessa maneira. Eu realmente estava pedindo desculpas a eles em meu coração. Eu não queria assustá-los de jeito nenhum. O que eu estava procurando a Sinding. Sinding estava presente no local e me ouviu perguntando sobre os lobisomens, mas ele agiu de maneira legal e natural. Ele estava muito calmo e nem desviou o olhar. De qualquer forma, depois que eu terminei, saí da cidade e fui para o sul. Só então, eu verifiquei meus arredores e mudei de volta para minha aparência normal. Então voltei furtivamente para a cidade. Como ele está agindo? Fui até Ju que estava esperando no cemitério. Ele agiu como se estivesse doente e pediu para tirar o dia de folga para visitar o santuário. Bom, ele está se movendo. Ei, antes de irmos, Ju me entregou um frasco com um líquido estranho. Isso é? Perguntei. Eu percebi que nós negligenciamos um fato. Lobisomens são muito vigilantes para cheiros. Podemos ser pegos se o rastrearmos assim. Oh, eu quase negligenciei esse fato completamente. Os humanos não são tão bons com cheiros, mas com certeza os lobisomens são. Ju acabou de salvar toda a operação agora. O que é isso afinal? Perguntei. Uma mistura que os caçadores usam. Umas ervas moídas que crescem na floresta e outras coisas. Ótimo. Vamos atrás dele. Tio bônus mais as outras coisas. Ju, você disse que há outras coisas nessa mistura. Jun, sim. Júlio, o que eles são? Jun, você quer saber? Júlio, claro. Jun, realmente. Júlio, realmente. Jun, cocô de animais. Júlio, não quero mais saber. Jun, Kiren Saga capítulo 91 Lobisomens 1 Ponto de vista de Jun. Era noite e eu corria silenciosamente na floresta. Rastrear Sinding provou ser um desafio sem mágica. Os caçadores são silvicultores naturais e descer atrás de um na floresta é como entrar na casa de uma pessoa que conhece todos os cantos dela. Esse foi o caso aqui. Sinding suspeitou que poderia estar sendo seguido. Então caminhou por uma trilha cheia de armadilhas. Para minha sorte, eu que posso escanear com magia não posso cair facilmente em armadilhas, notas, armadilhas mortais, mas acho que posso tolerar as outras armadilhas. Sinding destino é para o norte e ele não está correndo muito rápido, mas então ele começou a olhar em volta de uma forma estranha, então se despiu completamente. De repente, algo estranho começou a acontecer. Eu estava sentindo a mais de 50 metros de distância por magia e tinha uma imagem mental do que estava acontecendo, mas que eu tinha que ver. Eu encontrei um ponto que ativou um feitiço chamado Far Vision. Por este feitiço, minha visão pode alcançar mais longe que a de um humano normal. Era um feitiço magnífico. De qualquer forma, pude ver Sinding com mais clareza quando combinei o feitiço com Night Vision. Tudo ficou claro do meu ponto de vista. Sinding foi transformador. Ele estava se transformando em um lobisomem. Lobisomens, o mais comum dos licântropos encontrados em Tariel. Eles são criaturas monstruosas, semelhantes a lobos,
mais altas e mais largas que o homem e o mer, e são capazes de se mover em 2 membros ou correr em todos os 4. Eles podem atacar com suas garras e dentes, infligindo licantropia com sua mordida. Aqueles com sangue de lobo são propensos à violência, seja acidental ou intencional, pois vivem com uma sede de sangue constante que os leva a matar e devorar seus inimigos. Os lobisomens são amplamente temidos e odiados em Tlariel, e serão atacados se forem vistos em forma de besta. Sanis lupinus é a doença de transformação forçada que faz com que todos os lobisomens se transformem sob a influência das luas. Independentemente das vantagens e desvantagens de se tornar uma criatura, aqueles que aceitam o presente devem servir a Irsine na vida após a morte. Irsine é um príncipe daédrico cuja esfera é a caçada, o esporte de Daedra, o grande jogo, a perseguição, e é conhecido como caçador e o pai das bestas humanas. Irsine criou as várias doenças teriantrópicas que transformam os mortais em bestas e, portanto, é o guardião das criaturas. Mesmo com tudo isso, as armas mais eficazes contra a criatura são as armas de prata. Eles fazem com que as criaturas sintam uma dor terrível e feridas incuráveis. Ainda. Que incrível! A cena à minha frente está além do que minhas informações do jogo ou do estudo poderiam fornecer. Testemunhar como um corpo humano pode se transformar de sua forma normal para a forma de licantropo é fascinante. Eu adoraria ter um olhar mais atento ou estudá-lo várias vezes. Como os corpos podem se transformar dessa maneira? Posso pensar em algumas teorias sobre como Irsine, que criou a doença licantropia, conseguiu fazê-lo. Licantropia é uma condição sobrenatural que faz com que uma pessoa se transforme em uma criatura, um cruzamento não natural entre uma besta e sua espécie original. Foi chamado de doença, maldição e bênção. A licantropia é contagiosa e não é seletiva sobre quem ela aflige, pois a maioria das raças mortais é suscetível a ela. Pelo que sei, os corpos podem mudar se mudarmos a forma do corpo astral com a ajuda de uma forte fonte mágica. Também é assim que pretendo curar o olho de Julanar. Enfim, trocar o corpo físico trocando o corpo astral é muito complicado. Pelo que penso, os lobisomens têm 2 corpos astrais. O primeiro é seu corpo astral humano normal e o segundo é o corpo astral de um lobo. O corpo astral do lobo deve estar dormente e dormindo em casos normais para reunir magia suficiente para a próxima transformação. E para suprimir ou aplicar a transformação, deve-se aprender a canalizar as energias entre os 2 corpos astrais. Isso é maravilhoso. Também entendi por que os lobisomens não conseguem dormir facilmente ou, em outras palavras, não recebem um bônus de sono do jogo. O corpo astral do lobo está sempre drenando energia do corpo astral humano. Isso faz com que o corpo astral humano esteja sempre com pouca energia, pois alcançar o estado de descanso é limitado pela recuperação de todo o vigor, vitalidade e magia perdidos. Verdadeiramente, a maravilha em tudo. Mas o verdadeiro mistério é, como as células humanas podem se transformar tanto com essa velocidade. Eu não sou um cientista da biologia e nem mesmo tenho o poder de testemunhar a transformação das células, então acho que é impossível para mim saber. Mas uma coisa é clara. A transformação dói como uma cadela. Sinding está batendo no chão com os punhos como se estivesse tentando suprimir toda a dor interna com outra forma de dor externa, mas seus gemidos provaram que isso não está acontecendo. Depois de um minuto, Sinding não era Sinding. Ele era completamente outra coisa. Mara. Julanar, que estava ao meu lado, também tinha uma visão clara e via tudo com clareza. Ela também começou a rezar para Mara hoje em dia. Sinding agora é um lobisomem. Sinding ficou em pé sobre as patas traseiras como um homem, mas a parte superior do corpo claramente não dava sensação. Tive uma vibração ruim quando senti sua aura. Isso é forte. Muito mais forte que os trolls. De repente, ele olha em nossa direção. Tomei cuidado para não ser descoberto por parecer que subestimei os lobisomens. Sinding examinou o local com os olhos algumas vezes e depois desviou o olhar. Isso foi perto. Ele ainda estava andando devagar, mas eu não quero mais segui-lo assim. Ju, você ainda o localizou? Sim. Tudo bem,
Só podemos rastreá-lo em raio de 200 metros com suas capacidades. Vamos com calma. Ju pareceu concordar e nos sentamos no chão. Jun, precisamos seguir. Agora. O quê? Por quê? Ele começou a acelerar. Em poucos segundos ele estará fora de alcance e eu vou perdê-lo. Droga. Amaldiçoei quando comecei a correr seguindo as instruções de Ju. Fomos rápidos, mas Sinding parecia ser mais rápido. Estávamos perdendo lentamente. Ju, pule nas minhas costas. Eu só tinha esse pensamento em mente. Ju deu um pulo e eu o carreguei nas costas. Assim que estávamos prontos, ativei um power e empurrei o chão com mais força. Depois ativei Hasten e minha velocidade ultrapassou o limite. Este foi o meu mais rápido. Estamos chegando perto. Sim. Constantemente. Constantemente. Achei que estava um pouco rápido demais, mas parece que Sinding está levando sua velocidade ao limite também. Ele está fugindo ou o quê? Continuei correndo enquanto fazia o sistema me atualizar sobre minha resistência de vez em quando. Menor vigor, 254 300 maior menor vigor, 203 300 maior menor resistência, 183 300 maior menor vigor, 134 300 maior droga. Estou ficando sem resistência nesse ritmo. Não posso simplesmente eliminar o cavalo Flame Atrunash nesta floresta. Primeiro, a floresta está cheia de obstáculos e estou correndo em um estilo semi-parkour porque estou carregando Ju nas costas. Em segundo lugar, o cavalo Flame Atrunash tende a deixar algum fogo para trás quando corre, por isso é bastante perigoso para a floresta. A outra solução, que é convocar a nova forma Atrunash que criei, mas será muito visível e Sinding nem precisará de seus sentidos sobre-humanos para me encontrar. Lance curar em mim. Pedi a Ju para fazer isso como resposta final. Curar pode restaurar um pouco de vigor no processo de cura. A corrida ainda não havia terminado e eu vi um riacho. Comecei a pensar na área porque não estava muito familiarizado com ela, mas é claro que havia uma solução mais rápida. Mapa. Menor mapa maior aí está. A ferramenta mais prática do sistema que sempre esqueço de usar. Ele também me forneceu a localização de Sinding com base no meu scan. Ele estava indo para um pequeno lago chamado Evergreen Grove. O lugar era conhecido por ser pacífico no jogo e poderia ser o lugar onde o bando de Sinding está se escondendo. Meu palpite estava correto. Sinin parou. Eu também diminui a velocidade e derrubei Ju. Ela teve uma chance melhor de se esgueirar do que eu agora, então ela foi um pouco à minha frente. Tio, ponto de vista de Ju. João queria que eu escutasse a matilha. Eu estava usando o scan, mas quase não consegui nenhum formulário de leitura aqui. João, no entanto, disse que há mais 4 leituras além de Sinding. Eu me esgueirei na frente dele e pude ouvir poucas pessoas conversando. O lugar em que Sinding estava é um bosque de árvores que esconde um pequeno lago alimentado por um riacho rochoso, bem como um Nordic barro arruinado e inundado enterrado sob a água. Havia 4 barracas de pelhas e 4 pessoas fazendo fogueira no local. Eles não entraram em pânico quando Sinding apareceu. Parece que estes são o resto do pacote. Fácil. Acalme-se e inspire isso e você ficará bem. A voz de um homem soou e eu pude ver uma grande silhueta de longe. O que o trouxe hoje? Ele parecia ter corrido de 4 para ouvir. A cena na minha frente começou a se desenrolar enquanto eu usava magia de visão para entender melhor a situação. Um homem com uma constituição forte estava fazendo Sinding em sua forma de lobisomem inalar um pouco de fumaça. Parecia aquele incenso caro que Ladino urina importa, mas parecia bem mais especial. Sinding em seu estado de pânico começou a se acalmar e deitou no chão. Lentamente, seus membros começaram a ficar menores e o pelo começou a desaparecer. Na minha opinião, acho muito nojento. Jun, por outro lado, olha para a transformação como se fosse uma criança olhando para um brinquedo novo. Em um minuto, Sinding apareceu no chão em sua forma humana novamente e parecia muito cansado. Ele estava obviamente nu. Então seus companheiros o cobriram. Aqui, beba isso. O que trouxe você hoje? O grande homem perguntou.
Vigilante. Um vigilante de Stendhal apareceu na cidade esta manhã. Ele estava bisbilhotando sobre lobisomens. Sinding falou com o rosto pálido. Impossível. O velho franziu a testa. Acabamos de chegar aqui, e o único bando por aí é o de Krakituskikep. Esta é uma informação valiosa. Eu tenho que me lembrar disso. Diga-me o que aconteceu desde o início. O homem perguntou a Sinding e Sinding começou a falar sobre o que aconteceu esta manhã. O grandalhão ouviu e coçou a cabeça. Isso não faz o menor sentido. Ele disse, o vigio não viaja sozinho. Eles sempre vêm e vão em grupos. Não entendo o que aconteceu, mas esse homem vir e desaparecer assim certamente não é normal. Você tem alguma coisa do cheiro dele? Não. Eu mal fiz uma cara natural na frente dele e escapei de seu olhar agindo normalmente. Esquece. Amanhã vamos tentar investigá-lo, então descanse agora. Vamos nos mover ao amanhecer. Levantando-se, você permanecerá no acampamento. O homem chamado Hessing respondeu com um aceno de cabeça. Ei, Torquilde. Essa transformação está me consumindo. Você disse algo sobre suprimi-la antes. Sinding perguntou ao Menzarrão cujo nome aparentemente era Torquilde. Ah! Sangue novo como você sempre gosta dessa história. Ouça. Isso não é algo que você pode simplesmente ir e adquirir. Chama-se Anel de Irsine, um artefato de Irsine que concederá ao proprietário a habilidade de se transformar em um lobisomem se ele não é um e controla a sua transformação se for um. Você precisa da permissão do portador do anel para que o anel seja passado adiante. Quem é o dono? Gunzu. Espere. O líder do bando de Ux lobisomem em Krakituskikep. Esse é ele. Ele não deveria ser hostil conosco. Ele é, mas temos uma maneira de tirar o anel dele. Mas isso é para outro dia. Venha, descanse agora. O anel. O mesmo anel que João está procurando. Este é um bom achado. Eu tenho que dizer-lhe agora. Eu estava prestes a me virar e sair. Rachadura. Pisei em galho quebrado. Besteira. Quem está aí? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.